E aí, seja muito bem-vindo aqui a esse canal onde eu falo sobre desenvolvimento de jogos. Se você não me conhece, eu sou o Beck. Se já me conhece, estou eu aqui para mais um vídeo. E hoje vamos começar a falar sobre alguns fundamentos básicos sobre a produção dos jogos. E não tem forma melhor de começar esse canal do que falando sobre o que é game design, a diferença entre o game design e o game developer, e também começar a introduzir alguns conceitos sobre level design e narrativa. Esse provavelmente é um tópico que você já deve conhecer, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, mas para você que está começando a desenvolver, é um dos fundamentos básicos, e eu diria indispensáveis para você ter, ou para você que já sabe o que é, assiste até o final para relembrar e dar mais uma reforçada, criar um automatismo mental para quando alguém te perguntar sobre o tema, você já puxar aquela memória cognitiva e responder sem precisar pensar. Vamos começar então com o contexto e eu vou me ater aqui aos termos em inglês para você já ir se acostumando. Se você pesquisar um pouco sobre o assunto, principalmente quando a gente olha para trás, lá no começo dos primeiros videogames, você vai perceber que esse conceito de game design ele veio se especializando, né? O que eu quero dizer é que se você pegar lá meados dos anos 70, 80, quando os primeiros jogos estavam sendo desenvolvidos, você vai ver que muitas vezes era a mesma pessoa que, por exemplo, programava, criava os gráficos, escrevia a história e várias outras coisas, né? Era um faz-tudo técnico, vamos botar assim. Com o tempo, esse papel ele foi se especializando e meio que se tornou a função criativa, né, na produção dos jogos. Hoje, a gente pode dizer que game design é a criação da experiência do jogador, envolve as mecânicas, as regras, os temas, a narrativa, a progressão, a interface, a HUD, né? E o ritmo que o jogo tem. Hoje em dia, há quem diga que o game design não a pessoa, mas o que o tema representa, né? É considerado tanto uma arte quanto uma disciplina técnica. E aí, nesse caso, é mais pelo motivo de o projeto como um todo estar sempre precisando de iteração e refinamento do conteúdo geral a cada ciclo de teste, né? Mas você sabe a diferença entre game design e game developer? Se a gente adotar aqui os conceitos modernos, o game design ele é o criador da experiência, né? Ele idealiza por que o jogo funciona e como funciona. Define as mecânicas, o fluxo, a narrativa da história. Ele escreve os documentos de design, que a gente vai ver mais pra frente em outro vídeo. Já o Game Developer é um termo guarda-chuva, né? Que inclui programadores, artistas, QA, sonorizadores, produtores, entre outras áreas, né? Ele executa tecnicamente a visão do designer, botando o jogo para funcionar, vamos dizer assim. Não se preocupa muito agora com alguns termos, tipo o guarda-chuva QA, porque mais pra frente vamos ter um vídeo aqui só com as terminologias da área de game design e você vai passar a entender todas elas. Mas para você já ir pegando o ritmo, guarda-chuva é um termo que vem do inglês umbrella, que significa meio que uma palavra ou expressão ampla que serve para agrupar várias coisas relacionadas dentro daquele contexto. Por exemplo, médico é um termo guarda-chuva, porque dentro daquela área existem várias especializações, tipo pediatra, cardiologista. Deu para pegar? Isso funciona da mesma forma para o mundo dos jogos. E o termo QA se refere a Quality Assurance, que é basicamente controle de qualidade, né? Mas, como eu disse, não vamos se ater aqui a isso por enquanto. Para deixar mais claro, tanto o game design quanto o game developer, eles formam uma parceria, né, essencial. O designer ele define o que é e o desenvolvedor entrega o como. Claro, vale lembrar que o game designer também é um developer, mas quando a gente usa a palavra developer sozinha, geralmente está se referindo ao conjunto de todos que desenvolvem o jogo, né? Tá, entendi. O game design diz o que fazer e o developer faz acontecer. Mas e o level designer e o narrative designer? Primeiro eu preciso que você entenda o conceito deles. E depois eu vou te mostrar que separar essas categorias da categoria do developer só faz sentido por conveniência organizacional ou mesmo didática, né? O level designer ele é o especialista que transforma a mecânica e narrativa em espaço jogável, fase, mapa, objetos, posição dos inimigos, os puzzles, checkpoints, ritmo, fluxo de progressão. Ele determina a iluminação dos cenários, posicionamento de itens, obstáculos, a arquitetura dos níveis, né, para meio que guiar o jogador. This is my grandpa's old man puzzle. It's one of these kind of puzzles you got to figure out how to kind of put it together, but
this kind of gave me some inspiration for the Labyrinth. So the Labyrinth is like this level where there's all these different cubes and they're kind of like strung up throughout the cave entrance. And they're all like on these pulleys and ropes. And then as you go around the level, you kind of start slowly forming your own puzzle that you're going to then go into. Resumindo, ele cria o campo do jogo, vamos colocar assim, onde a experiência que o game designer projetou vai acontecer ali naquele contexto. Por exemplo, nos jogos do Super Mario, decidir onde colocar cada bloco, cada buraco, os inimigos para criar o desafio e o ritmo que cada fase tem que ter, para entregar experiências diferentes em cada uma das fases, mesmo que cada um desses itens, upgrades, né, e inimigos sejam os mesmos o jogo inteiro, faz parte do trabalho de um level designer. Já o narrative designer é o elo entre a história e a gameplay. A gente pode chamar ele de especialista em narrativa interativa, vamos colocar assim. Diferente de um roteirista que escreve os diálogos, né, o narrative designer ele molda os sistemas narrativos, como por exemplo escolhas, moralidade, diálogos dinâmicos, enredo, aqueles documentos em game que o jogador encontra, tipo carta, diário, mensagens. Vale lembrar também que às vezes o próprio roteirista também atua como narrative designer. Ele dita ritmo narrativo e como que a história do jogo vai se conectar, por exemplo, com as mecânicas. Ele também cria conteúdos como missões, interações que fazem a história ganhar vida dentro do jogo ali. Um exemplo simples aqui, pensando agora, é em The Last of Us. O trabalho de narrativa vai além dos diálogos, né, cutscenes. O narrative designer ele ajuda a integrar essas cenas com a jogabilidade para que a transição seja natural, né, e mantenha a imersão do jogador. Mas agora que você já entendeu o papel de cada um, eu vou te explicar por que separar essas categorias da categoria de developer só faz sentido por conveniência organizacional ou didática, né? Você deve ter percebido quando eu falei do termo guarda-chuva que todo game designer, level designer e narrative designer eles são um developer, um game developer. Então, na prática, não existe um motivo técnico para separar essas categorias, porque todos eles participam, né, diretamente do desenvolvimento do jogo. Logo, né, todos eles são developers. Mas se você pesquisar mais a fundo, vai encontrar algumas pessoas, principalmente fora da indústria, né, ou em contexto acadêmico, que eles tentam separar essas categorias por alguns motivos. Por exemplo, a natureza do trabalho, que já te expliquei aqui. Meio que entra em uma discussão sobre quem cria as ideias versus quem implementa as ideias, né? Outro ponto seria a estrutura de equipes grandes, né? Por exemplo, em estúdios AAA, onde certamente vão haver departamentos onde você vai encontrar setores de engenharia e criatividade separados, que aí já vai entrar em organizações de pipeline. Depois a gente pode discutir sobre isso em outro momento, se vocês quiserem, mas não vou entrar nesse assunto agora. Mas não muda o fato de que todos estão desenvolvendo o jogo, né? E para completar o raciocínio aqui, mas provavelmente não se resume só a esses pontos que eu citei, tem a percepção de carreira, que aí com base na área que você quer atuar dentro do desenvolvimento de jogos, vai ter essa separação, né? Mas todo ponto ele tem seu contraponto, né? Onde há quem ache que é irrelevante separar esses termos, também pelo conceito global da coisa, porque quem desenvolve, seja programando, escrevendo, desenvolvendo, enfim, é um developer. Também há o ponto de produção integrada, né? E aí a gente entra aqui em um contexto de se a narrativa e o level design só existem dentro do jogo, então são um desenvolvimento, vamos botar assim. Mas aí já é uma questão mais filosófica aqui, eu nem vou entrar no ponto aqui. E dá para citar também a indústria moderna, né? Com empresas que têm bastante cacife, né? Para bancar time de dev, aí eles já podem adotar essa divisão desses setores, meio como uma parte essencial para definir cada um dos times, dividir tarefas e tal. E aí a pergunta que não quer calar, né? E como que fica esses papéis na indústria dos jogos indie, né?
É claro que conhecer cada um desses termos é importantíssimo, né, se você está na área de desenvolvimento de jogos, e é mais que óbvio que a realidade de equipes pequenas é outra. Cada um desses papéis fica bem diferente do que em grandes estúdios, né? E aí dá para incrementar aqui falando sobre acúmulo de função, né? Quando uma única pessoa ela agrega várias dessas responsabilidades. Às vezes também esses estúdios pequenos, eles adotam uma definição mais fluida, né? Dá para dizer assim? Tipo, adotando termos mais genéricos, por exemplo, em estúdios gigantescos, você vai ter lá Lead Narrative Design, Senior Level Design, e aí em pequenos estúdios eles simplificam isso, né? Só como game designer, artista, escritor, programador, por exemplo. Aí o próprio time, ele internamente ele decide, né, quem tem mais afinidade com cada uma dessas áreas e aí fica por aí. Também pode ter estúdio que nem se atém a esses termos, né, eles simplesmente dão prioridade ao projeto. Aí, como os recursos são limitados, eles já ajustam esses papéis ao foco criativo do jogo. Por exemplo, Disco Elysium e To The Moon, vamos botar assim, onde a parte do narrative design ganha o peso e o destaque. Ou, por exemplo, se é um jogo de exploração de fases, como Celeste ou Hollow Knight, aí o level design se torna o centro, né? E nós, réis mortais, e aí eu me incluo, né? Os solo devs. Aí não tem jeito, todos esses termos e títulos, eles somem, né? O papel se define mais pela função que a pessoa está executando naquele momento, mas não se limita só a ele, porque a gente tem que fazer tudo, né? A gente é o programador, é o designer, é o artista, o sonoplasta e por aí vai. Mas diz aí, você se considera mais um designer ou um developer? Deixa aí nos comentários. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo e eu tenha ajudado você a entender o que é game designer. Se você gostou, fica à vontade para deixar um like aí e compartilhar. Mais para frente, a gente vai voltar nesse assunto e destrinchar melhor cada um deles. Mas para a gente começar a dar alguns passos, esse aqui já é uma base de conhecimento, né? E se quer continuar acompanhando os vídeos, porque como eu disse no vídeo de apresentação, não sei qual vai ser a constância de publicação, então para garantir que você não perca nada, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Lembrando que, como todo bom acadêmico, eu vou deixar aí na descrição os links das minhas fontes de pesquisa e de estudo que eu usei para fazer esse vídeo. Então, por hoje eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, um abraço, vamos fazer joguinho e estudar. Valeu, falou, fui!